Oi, gente! Eu sou a Ju, mãe da Malu e da Maitê. E hoje o vídeo vai ser abrindo o nosso diário e contando sobre a nossa viagem de Miami, né? Sim, que a gente viajou e fez um vídeo. Vamos lá? Bora. Vem com a gente. Então, gente, vamos começar do começo, né? É, a viagem, ela foi toda planejada para as meninas, né, que estão aqui. É, Então, assim, a princípio, Miami não estava incluído no nosso roteiro. Nosso roteiro ia ser uns 11 dias, uma viagem de 11 dias só em Orlando. Só que depois essa viagem ela já está planejada desde antes da pandemia. E aí, com a pandemia, a gente teve que suspender e depois acabou cancelando e depois tivemos que comprar tudo de novo. Quando a gente foi comprar tudo de novo, a gente acabou esbarrando aí nessa questão das passagens, né? E as passagens que a gente achou mais baratas eram de 15 dias. Então a gente acabou incluindo Miami no nosso roteiro, porque senão iria ficar muito tempo. Nutella, tá atrapalhando. Aqui. Ia ficar muitos dias, né, só em Orlando. Então eu achei que seria interessante a gente aproveitar para conhecer Miami, que era onde a gente nunca foi para os Estados Unidos, foi a primeira vez. Então, assim, quanto mais lugares a gente conseguisse conhecer nessa viagem, melhor, né? Foi o que eu pensei. Porém, não foi tão vantajoso assim ir para Miami direto como a logística que a gente fez. Eu vou contar para vocês. Bem, a gente fez uma viagem de mais ou menos umas 11 horas, né, de avião. Depois que a gente chegou em Orlando, a gente pegou um carro que a gente alugou e dali a gente foi para Miami. Porém, nesse pedacinho de tempo aí que a gente foi de Orlando para Miami, foram onde tiveram algumas intercorrências, né? Primeiro, a gente já saiu daqui do Brasil com a Malu passando mal. A Malu, desde o dia anterior, ela tava enjoada, ela tava com dor de cabeça, ou eu acho que alguma virose que ela tava. E aí ela já saiu daqui se sentindo mal. Então a gente já saiu preocupada com ela, já com remédio e tal. E a viagem, ela foi durante toda a viagem de avião, ela foi reclamando, falando que estava enjoada, acordando e dormindo, né, por causa do remédio. Então, assim, já foi uma coisa que deixou a gente um pouco tenso. Além disso, a questão também da documentação, porque eu vou falar isso já agora em outro vídeo que eu tô preparando, que a documentação a gente não teve visto para entrar nos Estados Unidos, né? A gente, como tem dupla cidadania, eu e as meninas, nós fizemos uma autorização de viagem, que é a autorização ESTA, né? Então, mas a gente nunca tinha usado, né? Então eu fiquei super receosa de dar tudo certo, de chegar lá e implicarem e ter alguma coisa errada, porque fui eu que fiz tudo. Então eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? E chego lá e vão mandar a gente embora e a gente não consegue entrar no país. Então, assim, fomos numa tensão danada. Mas graças a Deus deu tudo certo. É, E aí, quando a gente chegou lá para poder pegar o carro em Orlando, foi nosso segundo contratempo, né? O primeiro tinha sido da Malu doente, o segundo foi do carro. Porque a gente alugou o carro por um aplicativo que fazia a cotação de todas as locadoras, né, que estavam disponíveis lá no aeroporto de Orlando. E essa a locadora que a gente locou o carro, quando a gente foi retirar o carro, eles embutiram um seguro, falaram pra gente que a gente só podia tirar o carro se a gente pagasse um seguro extra, que era um seguro contra terceiros. Porém, esse seguro estava dando um valor altíssimo. E aí eu barganhei pra caramba, a gente conversou, eu falei bastante com o atendente lá, né? E na dificuldade, né? Porque eu não falo inglês fluentemente. Eu tenho um embromation aí, mas falamos espanhol, português, inglês, deu aquela enrolada e mesmo assim não consegui resolver.
tive que pagar o seguro e falei, vambora, vamos pagar o seguro, depois no Brasil a gente resolve isso, porque já estávamos mais de 1 hora barganhando com a atendente e ele se fingindo de desentendido, falando que não, que eu que fiz errado e inclusive no voucher que a gente fez a locação, eu fiz a locação pela Rent Cars aqui no Brasil. E eles emitem um voucher, nesse voucher ele vem escrito que a gente não, para retirar o carro no nosso destino, a gente não precisa fazer o pagamento de mais nenhum valor. Todos os valores necessários já estavam embutidos ali na nossa compra. Quando chegou lá, eles me fizeram essa cobrança. Inclusive, a gente já está resolvendo, já entrei em contato com eles já me reembolsaram uma parte e a gente está discutindo com relação a uma outra parte, mas já está tudo sendo resolvido. Realmente foi uma cobrança assim indevida e abusiva e absurda que a gente sofreu lá, né? Mas eu falei, paga, vamos passar o cartão, vamos pagar e depois a gente resolve. Mas isso demorou mais 1 hora e pouco até a gente conseguir pegar o carro e ir para Miami. Depois disso, tivemos mais uma intercorrência, que foi a questão do trajeto, né? Entre Orlando e Miami, que normalmente é um trajeto a pista é muito boa e normalmente é um trajeto de umas 4 horas. Nesse dia a gente pegou todos os engarrafamentos possíveis e fizemos o trajeto em 6 horas e meia. 6 horas e meia. É isso mesmo. E Malu passando mal, aquela confusão, a gente já cansado, já estressado por causa do carro, estressado por causa da viagem, estressado porque estávamos com fome. E para quem nunca fez essa viagem, gente, é bom anotar que é uma questão que a gente não sabia e foi prejudicial no nosso trajeto aí, que foi a questão de, nessa rodovia que a gente pega, né? Não tem, a gente ficou pensando assim, vou sair, pego o carro e a gente para num restaurante e come alguma coisa, as meninas comem e depois a gente continua a viagem. Não tem restaurantes na rodovia. A única coisa que a gente passou pela rodovia foi um posto Shell. De resto, não tem restaurante, não tem lojas, não tem shopping, não tem nada na rodovia. Você tem que sair dela para poder entrar em alguma das cidadezinhas e ali você tem shoppings, tem restaurantes, tem outras coisas. Mas a gente estava com medo por causa da internet, que a gente não sabia quanto de internet se ia dar, o tanto de internet que a gente tinha contratado se ia dar para poder ficar usando GPS e ficar pesquisando essas coisas. Então a gente preferiu ir direto para Miami. Demoramos 6 horas e meia para chegar a Miami. E quando estava chegando lá, foi que a gente parou no mercado, fez as compras para levar para o hotel que a gente tinha reservado. Na verdade, lá não foi bem um hotel. Foi tipo um flatzinho, né, que a gente reservou, que tinha uma cozinha. Era tipo um quartão, né, um quarto com uma cozinha. Quarto, banheiro e cozinha, com 2 camas, né, um sofá-cama para as meninas e uma cama pra gente. Só que era bem pertinho da praia, né, de Miami Beach. E eu sofri, assim, um pouquinho para conseguir a questão da hospedagem. Por quê? Porque a gente fechou as passagens muito em cima, a gente tivemos as datas das passagens muito em cima, então coincidiu com o Spring Break, que é a época que eles têm um recesso escolar lá nos Estados Unidos. Então, tudo fica cheio, os parques ficam cheios, os hotéis ficam cheios. Então, foi um pouco difícil da gente arrumar uma hospedagem, principalmente ali em Miami, né? Então, assim, conseguimos essa que foi super satisfatória, principalmente pela localização. E que ela ficava a 2 quadras da praia. Na quadra da frente era a rua onde tinham os mercados, as lojas, os bares. E na outra já era praia. Então, assim, ficou ótimo pra gente. No final de tudo, deu tudo certo. Como a gente chegou em Miami a gente só tinha 2 dias lá. Ficou um pouco corrido. A gente não conseguiu visitar, conhecer tudo que a gente queria.
e ainda mais pela situação da Malu estar doente. Né, Maluzinha? Ficou enjoada. Vem cá, meu Fiquei amor. com febre. Ficou com febre, ficou enjoada. Então, tipo, a gente acabou deixando mesmo assim, num ritmo mais lento, né, de viagem, para poder ela se recuperar e a gente conseguir fazer o restante da viagem de forma mais tranquila. Então, a gente, no primeiro dia em Miami Beach, a gente foi pra praia e no segundo dia a gente foi pra Miami. Fomos pra Miami, pra um marketplace que tem lá, que é Bayside, o nome. É um shopping a céu aberto. Lá ficam várias lojas, tem vários restaurantes. É um lugar super badalado, né? Onde tem aquela roda gigante enorme, né? Muito legal. Tem um restaurante brasileiro lá em Miami. Em Miami. Elas adoraram os restaurantes brasileiros que a gente achou, né? Tinha aquela bola, né? Que a pessoa fica lá e dá pra escutar os gritos da pessoa lá do carro. Esse daí é o parque que tem lá em Kissimmee, que foi onde a gente ficou. Esse daí é cenas pro próximo capítulo, filha. Isso daí é Orlando. A gente tá falando de Miami. Vamos voltar pra Miami. Então, em Miami, em Bayside, a gente conheceu o Hard Rock Café lá, o Bubba Gump, que era um bar que a gente já queria muito ir, a gente já tinha planejado de ir, mas em Orlando, eu nem sabia, na verdade, que tinha lá. Quando a gente foi andando, conhecendo, aí acabou que o Hard Rock estava muito cheio, aí a gente acabou indo pro Bubba Gump, que foi muito legal. O Thales é fã do filme, então ele queria muito ir, né? Teu papai adorou, né, filha? Sim. Qual? Então, aquele bar que a gente foi, restaurante, que comeu camarão. Lá a gente comeu camarão com empanado no coco. Sim. Gostoso. Você gostou, Maite? Gostei. Mais ou menos. Mas Ah, foi bem legal, assim. É um lugar super badalado. Os bares lá, são super badalados, assim, música alta, pessoal mesmo dançando, assim, super animado. É um lugar muito legal. Nós só fomos de dia, mas à noite falam que é sensacional, né? Ele fica em frente da Bahia, lá de Miami, onde ficam lá alguns iates transatlânticos. Então é um lugar bem ostentação mesmo, sabe? Que o pessoal vai mesmo para ostentar. Miami é um lugar que você só vê carrões, barcos magníficos, sabe? Aquela coisa mesmo de ostentação braba americana. Bem, gente, foi basicamente isso. A gente conseguiu em um dia dar mais ênfase à praia e a parte ali de Miami Beach mesmo, de conhecer ali a orla. Elas amaram o parquinho que tinha lá, porque uma coisa muito boa, né, que tem dos Estados Unidos é a questão da organização, da limpeza, e que a gente saía da praia, elas iam pro parquinho, um parquinho super limpo, super organizado, com chuveiro na frente, que podia tomar um banho. Tinha lugar para encher garrafa d'água. Só que mas quando vai botar água fica quente. Água quente. Não era água muito gelada, mas pelo menos dava pra encher, né, filha? E também você ficou passando mal quando a gente tava no parquinho com o papai, aí você foi no banheiro e o papai falou que você tava passando mal. A mamãe também não tava muito bem, não. A mamãe também ficou passando mal também, né? Fiquei nervosa, né, da viagem e tal, de você tá doente, de tudo que tá acontecendo. E ela fica contando todos os meus podres. Todos os detalhes. Mas é isso, gente. Esse foi nosso diário de Miami. Contamos um pouquinho pra vocês do que a gente viveu lá, tá? E agora, daqui pra frente, a gente vai mostrar os outros vídeos de Orlando agora que a gente tá editando. E vamos fazer diários dos dias que a gente viveu lá em Orlando também pra contar pra vocês e dar algumas dicas, tá bom? Um beijo. Tchau!